Olá, bem-vindos ao Congresso Vencer Eleições 2018. Para nós é um prazer ter você aqui acompanhando o Congresso. Então fique à vontade para fazer comentários, perguntas, dúvidas e interagir com a gente através dos comentários. Hoje eu recebo José Cascão, um dos publicitários mais conhecidos em comunicação pública, com uma longa trajetória, e ele vai contar cases pra gente, experiências e dar uma série de dicas e estratégias de como vencer as eleições em 2018 e 2020. Vamos lá? Cascão, bem-vindo. Obrigado, Lenice, é um prazer estar aqui. Muito bacana, para nós é um prazer ter você aqui, né? Conta um pouco pra galera que tá acompanhando com a gente aí um pouco de você, da sua trajetória. Bom, eu comecei a trabalhar em propaganda bastante cedo, né? Ainda durante a faculdade eu já trabalhava em agência e continuo em agência até hoje na área de criação, sou diretor de criação de uma agência em São Paulo. E eu tive a sorte, digo a sorte porque eu gosto muito de trabalhar com comunicação pública e acho inclusive que é uma responsabilidade muito grande dos governos e das prefeituras saberem se comunicar e comunicarem aquilo que é relevante para o eleitor, para o cidadão. Então eu sempre gostei de trabalhar com comunicação pública e tive a sorte, como eu falei, desde o início, de atuar em agências que tinham contas, né, que tinham clientes na área pública, né? Isso desde a década de 80, 90, em toda agência que eu passei sempre tinha algum trabalho relacionado a isso. Mais recentemente a minha atuação foi junto ao governo do estado de São Paulo, Secretaria de Comunicação, onde a gente teve durante vários anos a oportunidade de trabalhar em vários projetos de comunicação pública. Nossa, tem bastante bagagem, hein? 35 anos fazendo comunicação pública. Muita gente que está assistindo, a gente que vai trabalhar nas campanhas esse ano, talvez não tenha nem isso de idade, né? E imagino que dessas histórias todas você tenha muitos cases engraçados, né? Muitas coisas em comunicação pública difíceis. Qual você acha, Cascão, que é o maior desafio para quem trabalha ou vai trabalhar com comunicação pública? Olha, o maior desafio, na minha opinião, e isso olhando pelo ponto de vista da criação, é conseguir conceber ideias criativas, né? Porque eu não acho que a comunicação pública, embora tenha um caráter diferente, né? Um caráter às vezes muito mais informativo, eu continuo acreditando que as grandes campanhas públicas, inclusive as grandes campanhas de candidatos a eleições, elas têm que ter um componente criativo muito forte. Ou seja, você se diferencia através da criação e através da relevância que essa criação tem para comunicar uma ideia, para comunicar uma mensagem. Então, o maior desafio que eu vejo é sempre manter uma ideia boa, viva, até o final. Porque durante o processo, né, de aprovação, de produção, principalmente nas campanhas políticas, nas campanhas públicas, você tem muitas ideias, muitas opiniões, muitas pessoas que têm ingerência sobre aquela estratégia, sobre aquela campanha, e isso muitas vezes acaba desfigurando aquilo que inicialmente foi criado. Então, esse é um dos desafios, não é o único, óbvio, né? Mas é um dos desafios grandes das campanhas, é criar uma estratégia, conceber uma ideia e fazer com que essa ideia chegue viva, como ela foi concebida desde o princípio. Nossa, imagina se numa campanha pública que você tem um tempo para aprovar essa ideia, um tempo para planejar, né? Já é difícil, como você está comentando, e numa campanha eleitoral? Porque aí eu imagino que tem mais gente decidindo e também tem muitas coisas que influenciam o processo, né? Então você está planejando uma ideia, daí vem uma pesquisa, claro, e mata a sua ideia. Claro. Ou muda o rumo daquilo, né? Como que deve ser, né? Manter viva uma ideia. Embora haja similaridade em termos conceituais e de técnica entre campanhas de produtos e marcas e campanhas políticas, elas são bem diferentes, obviamente, né? Você, quando está fazendo uma campanha para uma marca ou para um produto, você concebe uma ideia, um conceito, né? Uma estratégia, você produz aquilo e você coloca aquilo no ar, né?
Essa campanha tem um tempo de mídia programada e geralmente ela segue essa programação até o final da campanha, até o final do período de veiculação. E não acontece muita coisa. Às vezes, algum fato pode levar o anunciante a mudar no meio da campanha uma estratégia, uma reação do público, do alvo desse produto ou dessa marca, podem muitas vezes mudar o rumo da campanha, mas é muito raro. Aquilo que é concebido geralmente é executado até o final. Em produto, né? Em produto e marca. Quando você está numa campanha política, primeiro que ela não é uma campanha estanque. Você começa com uma estratégia, você começa com um conceito, uma intenção, e você começa a trabalhar aquilo, põe essa roda em movimento, né? Durante a campanha, tudo pode acontecer. E tudo acontece, né? E tudo acontece, porque você tem pesquisas de opinião que muitas vezes mudam o rumo da promessa ou da proposta daquele candidato em função das expectativas ou da reação do público, né? Do eleitor. Você tem fatos políticos que acontecem, você tem fatos econômicos, né? Então, a equipe que está trabalhando numa campanha política, primeiro ela vive do dia a dia, né? Ou seja, reuniões diárias, né, no começo da manhã, para saber o que aconteceu ontem, para saber qual algum fato relevante na economia, na política, que pode impactar a campanha do candidato, e a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita versatilidade para fazer as adaptações necessárias, sem esquecer jamais o conceito e a estratégia que foi definida no começo da campanha. O planejamento macro não muda, não deve mudar. Mas as táticas, né? Não a estratégia, mas as táticas e as peças, a linguagem, isso pode sofrer variações e é saudável que sofra, né? Porque revela inclusive uma atualidade e uma antena ligada muito grande do candidato e da sua equipe, né? Super. Você tocou num ponto super importante agora, que é a equipe do candidato. Como é que você imagina, na sua experiência em campanhas, são formadas essas equipes, né? Que competências elas têm necessariamente? Porque a gente está falando de um ano eleitoral e de uma eleição que vai ser completamente diferente de todas as outras, né? É um momento em que as verbas de campanha mudaram muito. As pessoas agora, em algumas têm pouco dinheiro para a campanha, outras têm muito dinheiro. A gente tem uma campanha muito mista e a gente precisa pensar também que Cascão tem o cara que vai fazer uma campanha com 1 milhão dentro do teto de cada um dos seus cargos, né? E tem a pessoa que vai fazer uma campanha quase sem dinheiro. Independente disso, ela tem que reunir algumas competências nesse time, né? Quais são essas competências para formar um time? Tem lá um diretor de criação, um redator, tem mais alguém de pesquisa? Conta um pouco. Bom, o tamanho da equipe e a qualificação dessa equipe, obviamente, vai depender do que você falou, da verba do candidato, né? Um aspecto importante disso é que se vejam os recursos que existem e se tente montar a equipe mais funcional e mais multidisciplinar possível, né? Eu penso que o candidato é o grande líder, o grande maestro. Ou seja, a equipe tem que saber o que representa aquele candidato para o eleitor, qual é a promessa principal, quando eu falo promessa é no bom sentido, não é uma promessa vazia, qual é a proposta principal que aquele candidato encarna para a população, e aquilo é o que tem que ser comunicado, né? Do início ao fim, aquilo é o que tem que ser comunicado, com os ajustes devidos que a gente já comentou. A gente precisa ter um estrategista, né? Se possível, né? Um estrategista que vá definindo e coordenando o trabalho dessa equipe ao longo do tempo, que esteja sempre com uma visão macro do que está acontecendo no setor político, no setor econômico, e que consiga passar para a equipe as coordenadas importantes de cada fase da campanha. Então, um estrategista é fundamental, né? Às vezes o estrategista pode ser até o próprio candidato, quando ele não tem recursos, né?
Vocês não percam, fazendo um parênteses aqui, daqui a pouco vem a Gil Castilho e o Marcelo Vaz, que são estrategistas de campanha. Então, já fazendo um gancho, vocês fiquem aí, hein? Não vão embora, não. Claro. E deixem seus comentários pra gente acompanhar e interagir com vocês. Depois é importante que tenha alguém capacitado para ler e interpretar pesquisas. Embora a pesquisa seja um assunto de interesse da equipe toda, é bom ter alguém, né, que consiga não só fazer uma pesquisa, se for necessário, conduzir uma pesquisa, mas também ler e interpretar as pesquisas que vão saindo e poder traduzir isso também em pontos da estratégia, né, da atuação do candidato. Acho que uma equipe de criação é fundamental, né? Hoje se você não tem uma agência de comunicação ou uma agência de relações públicas ou de assessoria trabalhando na sua campanha, você precisa ter internamente, né, no seu escritório político, alguém que seja competente em redação, né, em criar conceitos de comunicação. E hoje, absolutamente fundamental, uma pessoa de redes sociais, mídias sociais, que consiga escrever, que conheça a linguagem, que conheça a rapidez necessária para interferir, para responder ao eleitor, enfim, alguém que esteja integrado a essa equipe, mas que tenha a pegada, o pique das redes sociais, que é completamente diferente das campanhas online e da mídia, aliás, desculpe, das campanhas offline e da mídia offline, né? Durante a campanha você tem, a gente vai falar disso nas aulas sobre esse módulo de campanhas políticas, né? Você continua tendo uma importância muito grande toda a comunicação offline, material de rua, mas você tem estratégias de mídias sociais e de redes sociais que são fundamentais, né? Talvez a era Obama tenha sido o grande marco que mudou a história das campanhas políticas em função da internet. A gente tem tido, nos governos recentes do Brasil, a gente tem tido algumas demonstrações de competência muito grande também nas redes sociais, mas eu ainda considero que são... engatinhando, né? Engatinhando e ações muito isoladas, né? Uma boa parte dos governos e das prefeituras ainda tem muita dificuldade de lidar com a rapidez, com o jogo de cintura e com a modernidade, a atualidade das redes, né? Sim, a gente, como vocês sabem, está lançando uma série de cursos com estratégias para vencer as eleições, onde a gente capacita o time do candidato para todas essas demandas. Então tem um curso com o José Cascão de comunicação política para as eleições de campanha, tem comigo, onde a gente vai falar de estratégias de redes sociais, com a Gil Castilho e o Marcelo Vaz para falar de planejamento e de estratégia política, e também com uma dupla de advogados sensacional. Porque nesse time todo de comunicação, eu acho que o que a gente precisa ter de, assim, mais importante, além da comunicação, são advogados excepcionais. E uma coisa que eu falo no meu curso, é um curso de 10 horas, então vocês, quando forem assistir, vocês acompanhem e não percam essa parte. Eu falo que o mais importante dentro de uma estrutura de campanha é o cara de TI. O cara de TI é fundamental. O cara de TI, ele tem que ser o melhor amigo dentro de uma campanha, né? Porque, veja bem, o controle da informação. Lógico. Hoje em dia, naquela época, antigamente, quando não tinha internet, já vazava tudo. Imagina agora, quando o cara tira uma foto no WhatsApp e vaza o conteúdo todo para a imprensa. Claro. Ou então vaza um momento ali que o candidato não, né? Como a gente teve aquela cena icônica do prefeito de São Paulo, João Dória, provando o cafezinho na padaria. E assim, com aquela cara de nojo pro café. Então, as redes sociais estão aí. O cara de TI é o cara que pode, primeiro, controlar o vazamento de informação. Claro. Depois, é o cara que também pode ajudar a identificar as fake news, né? Que eu acho que vão balizar boa parte dessa nossa conversa, né? Esse vai ser um tema, fake news, vai ser o grande desafio, na verdade, das equipes, e é um desafio novo, né? Que não teve antes a presença e a importância que vai ter agora. Mas a gente sabe que as campanhas políticas, elas sempre são uma batalha, né? É uma guerra, né? Você está indo para uma guerra, você vai ganhar algumas batalhas, vai perder outras, mas é uma guerra. Agora, a arma fake news, ela
é uma arma potencialmente destruidora de reputações e talvez seja o grande ponto de atenção das equipes que vão trabalhar as campanhas e os candidatos nessa eleição. A gente dá uma atenção especial para fake news em todo o conteúdo do curso que a gente apresenta para vocês. Então, vocês já tá aparecendo aqui embaixo um link. Quem quiser pode se inscrever imediatamente. Tem um valor especial aí para pré-venda. Então, vocês não percam. Também é limitado esse desconto especial. Então, vocês acompanhem. E tem um módulo em que a gente trata especificamente sobre fake news, como mapear e como tirar uma fake news do ar quando é possível, claro, né? Claro. Eu queria voltar a um ponto que você tocou, que eu acho bem importante, né? Você falou do prefeito, do candidato que é pego numa reação humana, né? Porque candidatos são seres humanos, né? Sim. E aí se você toma, ou se você come alguma coisa que você não gosta, natural é que você... né? Cada vez. Só que antigamente, eu me lembro, inclusive, de uma campanha, esse é um case bem engraçado e revela muito do que a gente está falando. A gente teve o último presidente da ditadura foi o general Figueiredo, né? Sim. E ele era um cara meio durão e meio desbocado, né? Ele tem frases famosas dele, né? Que ele dizia que na época que ele preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de povo. Então Sim, essa era foi só uma das tiradas dele. Eu não queria ser marqueteiro Mas dele, teve não. uma época, inclusive, em que houve uma campanha para estímulo ao consumo de leite de soja. Naquele momento era importante para o país, para a economia, estimular o consumo de leite de soja. Então precisava de alguém que tivesse uma autoridade que fosse para a televisão falar e tomar esse leite de soja e tal. E uma dessas figuras na época tomou esse leite de soja na frente das câmeras e a cara que ele fez. Primeiro ele falou da importância da soja. Discurso afinadíssimo. Afinadíssimo. E agora vamos tomar então um copo de... E não houve como segurar aquilo, né? Foi crise, né? Claro. Total. A televisão, que era a única mídia que existia, mas os jornais registraram aquele momento, só que aquilo foi pro ar à noite. Né? Se fosse hoje, tinha um alcance, já teria memes imediatamente. Se assim. fosse hoje, primeiro que nem o jornal, nem a televisão seriam os únicos a dar notícia. Nem talvez os primeiros, né? Uma pessoa que estivesse ali na frente dele filmando ou tirando uma foto com o celular, em 2 minutos aquilo estava na rede, em 5 existiam milhares de memes no país inteiro e aquilo ia se espalhar como um pólvora seca, e que é o grande perigo hoje. Sim. Esse é o grande perigo hoje. Agora, né? As pessoas, os repórteres somos nós, os cidadãos, nós, né? E nós somos capazes de publicar a informação, de comentar a informação sem depender de nenhum meio de comunicação institucionalizado. E dar a sua opinião, né? Então isso dá um poder muito grande para o cidadão e para o eleitor para ajudar a construir reputação e também para destruir reputações em minutos, né? Segundos, né? Me conta um pouco, a gente estava falando das prefs, né? Tem essa onda agora que vocês estão acompanhando das prefeituras digitais. Então tem lá a Prefeitura de Curitiba, que tem um namoro com a Prefeitura do Sul, e aí elas terminaram, também, né? Do Rio. Tiveram um caso entre Curitiba e Rio. Foi, o maior tititi aí das prefs, né? E tá na moda, né? Essa personificação de uma figura que antes era institucional. Lógico. Que a prefeitura soltava um comunicado, né? Distante, né? Agora não, agora a pref solta um post, um tweet. Faz uma brincadeirinha. Super. E como é que você está acompanhando isso? E assim, os desafios de fazer comunicação pública e formal numa era em que a linguagem mudou, né? Acho que o perigo dessa mudança de linguagem, né? E o benefício disso, porque aproxima muito mais as pessoas. Uma coisa que a gente vem percebendo, a gente estava falando de montagem de uma equipe, e o que eu considero um modelo interessante de equipe é quando você junta a experiência e a vivência de profissionais que têm já um chão, né? Que às vezes podem até nem ser tão brilhantes criativamente, etc., mas têm uma experiência
e a experiência faz diferença em qualquer processo, e você consegue montar uma equipe onde você junte a experiência, a vivência e o talento, obviamente, a garra ao talento, à iniciativa e ao domínio de uma linguagem moderna de profissionais mais jovens, né? Então, quando você junta essas duas coisas, isso não só nas campanhas políticas, mas também nas campanhas normais de propaganda, aí você tem um equilíbrio que eu considero ideal, né? Porque uma parte da equipe vai aprendendo com a outra. Super. Né? E essas duas experiências, essas duas vivências vão se mesclando e toda a equipe cresce, né, nesse ambiente. Super, eu acho que isso até pensando, desculpa te cortar, Não, em 2020, né, porque boa parte de quem hoje está se candidatando também vai se candidatar em 2020. Claro, algum cargo eletivo. Né? Mas maior parte de quem está trabalhando nas campanhas hoje, vocês estão nos assistindo, também vão trabalhar nas campanhas de 2020, né? Claro. Se Deus quiser, estaremos todos lá arrasando juntos em 2020. Você acha que esse comportamento da comunicação mais direta, mais próxima, pode ajudar o futuro candidato? Se ele é a situação, sabe? Ou se não? A gente tem um contingente eleitoral de jovens, né, entre 18 e 35, 40 anos, muito grande no país, muito grande. E eu estou me referindo ao contingente de eleitores mais jovem, mas isso não quer dizer que os sêniors, né, não estejam ligados na internet, né? O que a gente vê hoje de pessoas com 60, 70 anos atuando nas redes e interagindo com, muitos até com blogs famosíssimos, com milhares de seguidores. Então a linguagem, essa linguagem mais rápida, mais moderna, mais descolada, ela é cada vez mais importante. Não que ela tenha que ser uma linguagem que despreze o conteúdo, né? O conteúdo continua sendo importante, tem que ser relevante, tem que ser um conteúdo sério, entre aspas, né? Mas as prefeituras e os governos, de uma forma geral, isso é uma vivência que eu tenho e que a gente acompanha, tem muita resistência às redes e às mídias sociais. Muita resistência. Me parece que a primeira licitação pública do governo do estado de São Paulo, que é um dos governos mais importantes da federação, né, no Brasil, a primeira concorrência para para escolher uma agência ou um conjunto de agências que desenvolvam a comunicação digital do governo aconteceu agora, está em curso, acho que nem saiu o resultado ainda dessa licitação, mas agora, em 2018. Gente. Ou seja, a internet começou a entrar no palco, né, e a ter uma importância na nossa vida formalmente em 1996. A gente sabe que eles têm uma agência, né, já tem campanhas, o próprio governador tem o seu Twitter, claro. Mas talvez menos formal do que deva ser aqui para frente. Mas de qualquer maneira, contar um pouco da minha vivência, né, durante algum tempo, embora os profissionais que assessoram prefeituras e governos entendam a importância das mídias digitais e das redes, a resistência tem sido muito grande, porque há um medo, né, do desconhecido. Né? Para uma boa parte dos homens públicos, né, há um desconhecimento de como a rede funciona. E mais do que isso, acho que o grande fantasma é a liberdade que existe na rede. Ou seja, a falta de controle, né? Porque campanhas públicas e a comunicação pública sempre esteve muito acostumada a montar um discurso, levar aquele discurso para a população e a população ser exposta a ele e não ter canais para dar o feedback. Né? Top-down. Top-down total. Hoje, é indiferente se o governo quer te ouvir ou não quer te ouvir, você vai falar. O eleitor vai falar. E todo mundo vai ouvir. O cidadão vai falar e milhões de pessoas vão ouvir ele falar. E vão comentar e vão interagir com ele. Então, se ele está falando de um prefeito, de um governador, se ele está falando de um órgão público, é melhor que o órgão público, o prefeito e o governador, estejam antenados e preparados para responder do que simplesmente fazer de conta que aquilo não existe.
né? Porque as pessoas vão falar, vão interagir, vão dar opinião, vão se manifestar a favor, vão se manifestar contra, você interagindo ou não com esse público. Então, o desafio de todos nós é preparar-se para dialogar com esse eleitor, com esse cidadão. Super, super importante esse ponto, né? Aproveita e conta pra gente um pouco, Cascão, do seu curso no módulo Estratégias para Vencer as Eleições em 2018 e como é que no seu curso a gente consegue ajudar esse candidato, esse grupo a preparar, né? Ou a se preparar para o que vem por aí, né? Claro. Conta um pouco. Bom, o módulo que a gente vai levar para vocês é um módulo de campanhas políticas, principalmente campanhas offline, né? As tradicionais campanhas políticas, né? A Helenice tem 10 horas de aula sobre campanhas em redes sociais e mídias sociais. A importância desse assunto tem o tamanho das aulas que ela vai dar, e ela é uma das maiores especialistas nisso. E coube nesse conjunto, né, nessa montagem desse pacote de comunicação para vencer as eleições de 2018, coube a mim falar um pouco sobre as campanhas políticas, né? Então, a gente vai levar para vocês algumas regras, né? Quando a gente fala regras, não são regras engessadas, mas são diretrizes que é bom que todo candidato e a equipe que trabalha com ele conheça e pense antes de começar a fazer efetivamente a comunicação. Depois a gente vai falar um pouco sobre as diversas peças que compõem a comunicação de um candidato, né? Desde o tradicional santinho até um filme na televisão, se houver verba para isso. No YouTube, talvez? E no próprio YouTube, né? Hoje os vídeos e filmes não dependem mais de televisão, né? Eles têm milhões de views nas redes sociais, né? Não só em YouTube, mas no próprio Facebook, em outros meios. E a gente vai falar um pouco então sobre conceitos de criação, de produção desses materiais, o que se deve dizer, o que não se deve dizer, quais são os pontos que a gente tem que evidenciar, que são mais importantes, ou seja, orientar não só o candidato e a sua equipe, mas também os prestadores de serviços, as agências de comunicação que trabalham para essas equipes e esses candidatos. Esse é o escopo da nossa proposta. Sensacional. E eu tô sabendo, Cascão, que tem uma promoção aí para a equipe, né? Pelo que eu entendi, vocês vão ver mais informações aí no link, mas tem um valor super diferenciado para o candidato poder preparar o seu time e preparar a sua equipe, né? Claro. Pra gente encerrar, conta um case de sucesso, uma coisa super bacana que você tenha vivido aí nesses 35 anos de comunicação pública. Olha, eu vou contar um caso assim mais antigo, né? Um pouco mais tradicional, de uma época que talvez uma boa parte, como você falou, do nosso público talvez estivesse engatinhando ainda, né? E vou contar uma experiência mais recente, né? A primeira foi uma experiência que a gente teve com o governo Mário Covas, né? Nossa, que legal. Acho que todos, pelo menos de ouvir falar... Super, quando eu era criança o Mário Covas foi lá na minha escola. O Mário Covas foi um dos grandes líderes políticos e de uma competência, de uma honestidade, de um poder de trabalho muito grande, né? Antes de entrar até no caso que eu vou contar, eu vou falar um pouco da minha mãe, né? Minha mãe votou... Ela votou assim praticamente até o último ano de vida, né? Ela já estava com 75 anos, não precisava mais votar, mas enquanto o Mário Covas era candidato a alguma coisa, ela votava. Nele. Porque ele era o candidato dela, né? E principalmente por um fator que na época mudou a vida das pessoas idosas, que foi o passe de ônibus gratuito, né? Ele introduziu isso que até hoje, né, é um dos grandes temas, né, de serviço público e de assistência social, enfim, de interesse social. Mas uma vez a gente foi apresentar uma campanha para o Mário Covas e isso revela um pouco do caráter, né, dos grandes políticos, né? E na época era muito comum a gente fazer uma campanha e assinar a campanha com prefeitura fulano de tal, né? Administração fulano de tal. Era muito personalista, né? Uma coisa como se a prefeitura fosse daquele fulano, daquele político, daquele administrador, né? E aí, óbvio, a gente entrou um pouco nessa onda, a gente fez uma campanha, apresentou diretamente para ele,
Ele gostou da campanha, achou interessante, só que lá embaixo a gente assinou Prefeitura Mário Covas. E ele gostou? Bom, ele fez os comentários todos sobre a campanha, aprovou e depois falou, mas o que vocês colocaram aqui embaixo? O que é isso? Prefeitura Mário Covas. Ah, a prefeitura do senhor. A prefeitura não é minha. Imagina o choque. A prefeitura não é minha. Que prefeitura Mário Covas? Vamos acabar com essa bobagem. Isso é uma bobagem. A prefeitura é da cidade de São Paulo. Troca esse negócio aí e coloca Prefeitura Cidade de São Paulo. Que é o que está até hoje, né? Que é o que se usa até hoje, ou seja, uma coisa bastante significativa na época, né? Porque era, como eu falei, tudo muito personalista, né? Você criou essa assinatura, então, bacana, né? A gente trocou essa assinatura, foi uma das poucas exigências dele em relação à produção, né? Não quero ver prefeito Mário Covas em lugar nenhum, quero ver prefeitura da cidade de São Paulo. E trocou, inclusive, na época, todos os letterings dos ônibus, todas as laterais de ônibus, que era tudo a cada prefeitura, e essa era uma das razões porque ele pediu para mudar, né? Ele tinha uma visão prática e econômica do negócio. Ele falou assim, cada vez que muda o prefeito tem que repintar os ônibus. Nossa. No mínimo tem que arrancar os adesivos, produzir adesivos não, porque muda o nome do prefeito. Coloca lá a prefeitura, cidade de São Paulo, e nunca mais você precisa fazer isso. Só manter, fazer uma manutenção. Em alguns casos não trocaram nunca mais nem os Não ônibus. Mas antes de encerrar, e você contar esse E aí, a mais recente, talvez, uma Mas das... antes do case de sucesso, eu sou assim, eu sou Sim. curiosa, eu quero saber, gente. Sim. Imagino que vocês também aí mandem os comentários que o Cascão e eu estaremos respondendo para vocês, tá bom? É. Mas antes disso, você me lembrou de uma coisa muito legal, que é assim, poxa, a gente tá em março. E aí, ainda não começou a campanha. Oficialmente, não se pode fazer campanha Claro, ainda, né? claro. Mas os candidatos da situação fazem as campanhas públicas. Lógico. Então, um assunto mais ácido, né? Qual que é a Mais diferença? apimentado. Para vocês também, né? Qual que é a diferença da campanha pública para a campanha do candidato, se o cara é a situação? Olha, se o candidato é um candidato que tem um cargo, que exerce hoje um cargo na administração pública, ele tem uma vantagem sobre o candidato que não tem uma atuação na administração pública, não é um prefeito, ou não é um governador, ou não é um ministro, ou e qualquer outra coisa assim. Por quê? Porque sabendo, para os candidatos da situação, sabendo utilizar a comunicação pública, embora seja uma atividade do Estado, ou da Prefeitura, ou do Ministério, ela leva um pouco o resultado do trabalho daquele administrador. Claro. Né? Então, por menos que se diga, ou por menos que se cite o nome do administrador, a comunicação que é feita com as verbas oficiais, de alguma maneira já começa a construir uma imagem daquele candidato que ainda não é candidato, mas que vai ser candidato. Então esse é Os candidatos que não têm esse recurso, que não têm essa... Eles precisam tomar uma meia dúzia de energéticos por dia para gastar muita sola de sapato e ficar muito antenados em todas as oportunidades que eles têm de estar presentes, seja em eventos, seja em eventos de bairro, com moradores de bairro, com as entidades associativas, entidades profissionais. Ou seja, a agenda do candidato que não é da situação e que não tem uma máquina pública para ajudar a empurrar um pouquinho a sua campanha, ele precisa ter muito fôlego e ser muito inteligente e muito estratégico para ir, antes do período eleitoral, formando uma imagem e começando a divulgar as suas propostas, né? Talvez por isso até a estratégia do candidato tenha que começar a ser definida antes de começar, obviamente, a campanha para valer. Mas quando eu digo antes, é agora, é o mês passado. É março. Março. Começa aí, gente. Não começou ainda, ó. Compra o curso do Cascão, vai fazendo, porque dá tempo, né? A gente
tem uma oportunidade também para o candidato que não é a situação, que é a de usar as redes sociais para mapear os problemas da sua cidade e para atuar, né? A gente vai falar disso no curso, no nosso legal, curso, inclusive. Bacana. Então tem mais coisa por aí. Tem uma página, por exemplo, que é Buracos MT, ou Buracos RS, e que, pô, mapeia os buracos da cidade, ou a violência da cidade, ou as necessidades. Então, talvez criar conteúdos ou criar personas que já possam fazer esta presença do potencial candidato. O que não pode fazer ainda é pedir voto, né? Mas nessa fase de pré-campanha, pensando que é uma campanha super curtinha, né? Tem 50 dias. Curta, menos. Muito pouco tempo para fazer muito barulho, né? Por isso, o planejamento nessa campanha assume uma importância muito maior, inclusive. Porque quando você tem pouco dinheiro e você tem um período curto de campanha, você tem que estar muito preparado e tudo tem que estar muito claro para o candidato e para a equipe. O que nós vamos fazer dia a dia, semana a semana. Porque não vai haver muito tempo para correções, para dar a volta, para mudar de rumo. Então a gente tem que realmente planejar muito bem antes de começar. Perfeito. Bom, eu aprendi um monte. Agora eu quero ouvir o seu case de sucesso. Conta aí Bom, mais recente, o último trabalho de que eu me orgulho muito, porque é um problema nacional e é um problema que os governos sérios, as prefeituras sérias têm trabalhado e têm se preocupado bastante. Não é uma campanha política, mas é uma campanha pública, que é a última campanha que a gente fez para o governo do estado de São Paulo, para o trânsito, né? Que é a campanha Vida de Preferência. Essa campanha foi super legal. A gente fez uma meia dúzia de comerciais, um deles que teve uma repercussão muito grande, e é engraçado, né? Esse é um case muito engraçado, eu faço questão de contar. Um dos filmes que a gente criou para essa campanha foi de uma menininha, né? De uns 6 anos, que está falando com a câmera, né? Talvez muitos de vocês tenham visto esse filme, se não viram, está no YouTube, podem procurar. E ela começa a dizer que ela tem 6 anos e que ela tem um irmãozinho, mas que o pai dela vai matar ela quando ela fizer 16. E isso é muito chocante, porque está saindo da voz de uma menina que está prevendo o que vai acontecer. E ela vai falando sobre isso, né? Vai falar, meu irmãozinho não vai morrer, mas ele vai se machucar bastante e minha mãe nunca vai perdoar meu pai por causa disso. E aí no final ela fala, meu nome? Estatística. Ou seja, ela projeta que dentro das estatísticas de mortes no trânsito, ela vai ser uma vítima. E ela vai ser morta pela pessoa que mais a ama, que é o pai dela, né? Bom, depois tem um outro filme que é um casal de namorados, um motociclista, tem um empregado que vai atropelar o patrão, e eles conversam sobre isso no filme, né? Então são tudo estatísticas possíveis, né? Se a gente não muda o comportamento no trânsito, as estatísticas vão levar a isso, né? E aí, quando eu contava... Bom, eu tenho 3 filhas, então, para mim... Era muito significativo aquele filme. Eu tô aqui quase chorando na frente de vocês. Era muito significativo aquele filme da menininha, né? E eu, por incrível que pareça, quando eu apresentava esse filme, eu tinha que parar no meio, porque a gente conta o roteiro antes no processo de aprovação, né? E eu tinha que parar no meio do roteiro porque eu chorava. Eu chorava, né? Minha voz não embargava, não saía como não está saindo agora, só de lembrar do filme. E as pessoas que estavam ouvindo a apresentação daquela campanha ficavam impressionadas, falavam, nossa, você ficou emocionado. Eu falei, não, é que tem filhos, o assunto é emocionante, é uma coisa que toca muito as pessoas, né? Ah, nossa, mas puxa, que engraçado. E aquilo virou, como eu apresentei a campanha várias vezes e para várias pessoas, né? Vários níveis de aprovação, em toda vez que eu contava o filme, parecia que era um ensaio, né? Parecia que eu era um ator que ficava me preparando para chorar na apresentação da campanha, como técnica de vender a campanha. Mas não, eu realmente batia naquele ponto, na fala da menina eu travava e começava, né, os olhos enchiam de água, né?
Bom, a campanha foi aprovada, inclusive, pelo governador diretamente, que elogiou muito a campanha. A campanha foi produzida. Nós tivemos a sorte de encontrar uma mini atriz, uma menina de 6 anos, que quando me mostraram o teste, né, das pessoas, das crianças que iam fazer o papel, ela foi, acho que a segunda menina, e a gente tinha 6 que tinham feito o teste para a gente escolher uma, né? Quando ela falou no teste para a câmera, eu falei, pode parar, não preciso ver mais nenhuma criança. Criança é essa. Não, mas vamos ver. Eu falei, olha, eu posso até ver, mas se vocês puderem não me mostrar, é melhor. Porque a criança que eu quero é essa criança. Tá decidido. Essa criança fez o filme foi produzido e fomos para a primeira apresentação do filme produzido. Apagamos as luzes, colocamos o filme. Quando terminou, tinha 2 ou 3 pessoas chorando na sala. Eu ouvi, eu já tô chorando, olha que eu já vi esse filme. Ou seja, não era gratuito, né? A carga emocional, e acho que esse é um dos grandes trunfos de qualquer comunicação, a carga de verdade, a carga de emoção, assim como a carga de humor, quando a gente consegue produzir uma campanha de humor, que também funciona muito bem, é fundamental. É a diferença entre alguma coisa que funciona e uma coisa que não funciona. Essa é a principal dica que você teria para dar, assim, para quem está acompanhando o Congresso, é a carga de sentimento, de emoção? Façam campanhas verdadeiras. Acho que a verdade é o que emociona. A verdade emociona. Aquelas pessoas na sala, por exemplo, depois do filme, contaram, disseram, nossa, agora a gente entendeu por que ao contar o filme, você se emocionava. Sim, com certeza, agora a gente entendeu. Porque a gente viu o filme, viu a carga de verdade, de emoção que estava contida ali, né? Muito legal, né? E tem muito peso vindo de você, que está há tanto tempo com campanha pública, né? A gente preparou o conteúdo do curso do Cascão com muito carinho, vocês vão acompanhar. Cliquem aqui no link de baixo, acompanhem, assinem o curso, façam e deem o feedback de vocês também. A gente quer saber o que vocês acharam do conteúdo. Acompanhem os próximos dias do Congresso também. A gente vê muita coisa legal por aí. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, não tanto como agora, eu acho, né? Mas vocês vão adorar todo o conteúdo. A interação de vocês e o feedback de vocês é muito importante. Porque nós estamos no famoso work in progress, né? Sempre. Super. Então é importante que vocês digam, opinem sobre o conteúdo, sugiram conteúdos novos, né? Porque esse trabalho que a gente está fazendo, ele vai se repetir nas eleições de 2020, que são eleições muito mais amplas, né, do que essas majoritárias agora. E obviamente a estratégia e a campanha de uma pequena prefeitura do interior, por exemplo, é completamente diferente de uma eleição para presidente ou para um deputado estadual, federal, né? Então é importante que a gente saiba e tenha esse feedback de vocês para poder melhorar cada vez mais esse conteúdo. E assinem o conteúdo, né? Façam o curso, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu espero vocês nos próximos encontros aí do Congresso, ainda hoje, amanhã ou nos próximos dias. A gente se vê. Até mais. Obrigado, um abraço a todos.